Oi gente, tudo bem? A paz, seja muito bem-vindo a este canal. Se você não é inscrito, eu solicito que você se inscreva, ative as notificações para que você tenha em primeira mão assim que eu postar um vídeo aqui, tá bom? E se você é do Instagram, eu vou deixar aqui no box de informações o meu Instagram para que você possa me seguir, porque também lá eu posto palavras de devocional quase todos os dias para que você fique por dentro da palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. A nossa palavra de hoje está em Romanos, capítulo 5, versículo 20, que diz o seguinte: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Venha comigo para mais uma palavra de Deus para edificar a tua vida, tá bom? Vem! Então vamos lá, nós hoje vamos falar sobre uma história que aconteceu numa estrada para Damasco, onde o pecado era algo terrível, onde o pecado ele dominava a vida de uma pessoa, a vida de um homem. E neste caminho, nessa estrada de Damasco, houve uma situação que foi sobrenatural. Algo que é de espantar, algo que deixa a gente de queixo caído, mas algo maravilhoso e tremendo, né, que a palavra de Deus nos traz para que a nossa fé ela seja edificada, para que a gente possa crer e entender na simplicidade do agir de Jesus, né? Bom, muitos de vocês talvez já conheçam essa história, né? Ela é a história de Paulo de Tarso. Sim, Paulo de Tarso, né? Ele que é conhecido como das pessoas que está escrita na Bíblia, que mais é grato pela graça de Deus, né? E isso sim tem a ver com o seu passado, né? Quando nós falamos em Romanos que onde o pecado ele habitou, superabundou a graça, nós podemos ver isso claramente na vida de Paulo, né? Porque Paulo ele era um perseguidor cruel, né? Maligno mesmo, do nome de Jesus, né? Ele perseguia os cristãos de maneira cruel, sem piedade, né? E ele matou muitas pessoas, porque as pessoas seguiam Jesus, né? Criam no nome de Jesus, e ele perseguia essas pessoas. Enfim, Paulo de Tarso é um exemplo maravilhoso que a gente pode estudar na Bíblia referente à graça de Deus, né? Como a graça de Deus ela nos constrange, porque essa graça ela é o amor, a manifestação do amor incondicional de Deus por nossas vidas, né? Tarso, Paulo de Tarso, ele era um perseguidor do nome de Jesus, como eu já falei aqui para vocês. Ele perseguia os cristãos, ele não tinha dó e nem piedade de ninguém, ele matava sim. Se você confessasse que era seguidor de Jesus e que cria que Jesus era o Messias, ele matava cruelmente sim as pessoas. Então ele vivia buscando, procurando pessoas que se diziam discípulos de Jesus Cristo para matá-las, para executá-las, né? Porque ele cria que o Messias era um mentiroso, né? Que ele não veio para nos salvar, que toda aquela situação era era algo que pudesse manchar, né? Toda aquela cultura e toda aquela religiosidade que existia naquela época, né? Existia uma promessa, sim, de que o Messias ele viria para salvar, né? Sim, ele cria que existia um Messias, mas eles não criam que o Messias viria da forma que veio. Como hoje em dia os judeus ainda não creem que o Messias veio, né? Eles ainda esperam o Messias vir, mas nós sabemos que o Messias já veio, né? Nós sabemos que Jesus Cristo, sim, foi o Filho de Deus que veio à Terra, que derramou seu sangue por nós naquela cruz para salvar as nossas vidas, nossas almas,
né, que pagou todo o preço do nosso pecado. E Paulo de Tarso não era diferente dos judeus, ele não acreditou, né, naquela época ele não acreditava em que Jesus sim seria o Messias. Então, ele começou uma perseguição cruel com os cristãos daquela época, né? E foi um caminho, uma estrada uma estrada que ia para Damasco, uma cidade em que toda essa situação mudou de maneira sobrenatural na vida de Paulo. Então vamos lá. Paulo de Tarso, ele planejou, ele simplesmente arquitetou, né, um plano para sair de onde ele estava para essa cidade de Damasco, para poder matar a quantidade que ele pudesse maior de pessoas que eram cristãos. Então muitas pessoas que acreditavam em Jesus, que já tinham sido já tinha aceitado Jesus naquela época, tinha se dispersado, porque estavam com medo da perseguição que já estava acontecendo, né? Depois da morte de Cristo, que estava acontecendo naquele lugar. E, enfim, eles se dispersaram e foram para lugares um pouco distantes, e Damasco era uma cidade bem distante. Então, o Paulo de Tarso, ele seria recompensado, né, pela quantidade de mortes que ele executaria, né, no nome de Jesus Cristo, né. Então, era algo arquitetado, era algo planejado para que uma tragédia muito sanguínea acontecesse, né. E essa estratégia muito agressiva era para atacar essa cidade, capturar infiéis, né? Ele queria capturar para levar para o tribunal, enfim. Mas saiba que Deus, ele tinha outros planos. Não pense que Deus não estava vendo toda aquela estratégia dele. Não pense que Deus não estava vendo toda aquela situação que Paulo estava fazendo. Sim, Deus estava no controle de todas as coisas. E saiba que Deus tem um tempo certo de trabalhar, né? Deus sabe exatamente a hora certa, o lugar certo. E foi isso que aconteceu com Paulo. Deus marcou o lugar certo, a hora certa, o momento certo para ter um encontro com ele, né? Jesus Cristo teve um encontro maravilhoso com Paulo de Tarso nessa estrada de Damasco, né? Então eu vou ler para vocês aqui algumas citações da Bíblia, no livro de Atos, que o próprio Paulo falou sobre quem ele era no passado, depois da conversão dele, depois do encontro com Jesus, para você ter mais ou menos ideia de como ele era cruel, né? Então vamos lá, o primeiro está em Atos, no capítulo 22, versículo 4, que diz o seguinte: persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em cárceres homens e mulheres. Em Atos 22:5 diz: de que são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Destes recebi cartas para os irmãos e ia para Damasco, no propósito de trazer manietados para Jerusalém os que também lá estivessem, para serem punidos, né? Em Atos 26, versículo 9 a 10, diz assim: na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. Olha isso, gente, ele diz assim: encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Olha só, que tremendo, que cruel era Paulo de Tarso, que passado obscuro, que passado negro, que se você for estudar um pouco mais profundo, você fica pensando: meu Deus, esse homem não tem salvação? Meu Deus, esse homem não tem mais jeito, esse homem já fez cada perversidade. Ele matava sacerdotes, se dizendo que eles estavam errados só pelo nome de Jesus Cristo. Meu Deus, ele tinha prazer em matar. Você vê aqui claramente que ele tinha prazer em executar alguém, né? Como era perverso o coração do Paulo, como era corrompido o coração do Paulo, como era obscuro, não existia luz, né,
nesta pessoa, nesta alma, né? E aqui você vê exatamente o passado pecaminoso, caído, falho do Paulo de Tarso, né? Eu quis mostrar isso para que vocês pudessem ter um pouquinho do entendimento do que eu estou querendo tratar aqui com vocês, do que eu estou querendo passar. A palavra de Romanos fala que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então não importa, irmãos, o que você fez, não importa o seu passado, não importa nada o que você tenha feito, isso não é nada para Deus. Isso não é nada. Não é nada no que sentido que eu quero falar. Que olha a história de Paulo de Tarso. Você, como ser humano, olhando para um ser humano desse, você acha que um ser humano desse tem chance? Você realmente acha que um ser humano desse, Deus está olhando para ele? E olha só, Deus estava olhando para ele. Porque na verdade esse é o propósito de Deus. Ele não tem acepção de pessoas. Deus, ele tem amor por todas as pessoas. Então não interessa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Deus, ele tem um plano de resgatar você. Ele quer literalmente resgatar a sua vida. Então, não pense que por você ser sujo, você não pode se achegar a Deus. Sim, se você se achegar a Deus, tem salvação sim. Tem luz sim. Tem esperança sim. Não importa. Ainda há tempo, né, para que você possa se redimir. Se você está assistindo esse vídeo e se você está aqui até agora, é porque Deus quer falar com você. É que nessa estrada aqui de Damasco, Jesus quer ter um encontro marcante na sua vida, tá? Então receba em nome de Jesus um encontro igual que Paulo teve com Jesus Cristo na estrada de Damasco. E olha só o que diz Atos 9, 3, 4. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor e, caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha isso, olha só que coisa maravilhosa, sobrenatural que aconteceu com Saulo. Olha só, aqui diz que uma luz do céu brilhou e ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Em meio às trevas, em meio à escuridão, em meio ao caos, né? Não se imagina que possa acontecer uma luz. E foi o que aconteceu com Paulo. Ele estava tomado de ódio, de ira, de revolta, né? O que ele queria naquele caminho tinha uma estratégia, tinha uma missão, tinha um propósito, que era de julgar, matar, aniquilar, né? E encerrar a vida daqueles que seguiam Jesus. E ele estava indo a caminho desta missão, a caminho deste propósito. E no meio do caminho, a luz sobrepôs as trevas. Quero que você entenda que mesmo que você não veja esperança, mesmo que você veja uma escuridão profunda, mesmo que você se sinta como se não houvesse mais nenhuma oportunidade, Deus aqui neste momento está te dizendo: a luz, ela vai sobrepor as trevas. Não interessa a situação, não interessa quem ou o que. Para Deus nada é impossível. Deus tem missão para todos nós, Deus tem propósito para todos nós, e Deus tem missão e propósito para a sua vida. Então entenda que sempre, desde o princípio, desde o início de todas as coisas, sempre a luz, ela sobrepôs as trevas. Então não foi diferente aqui. Então a luz brilhou e as trevas caindo no chão, que foi aqui que diz que caiu por terra. O Saulo, ele caiu por terra, ou seja, as trevas caiu por terra, porque as trevas não têm poder, não tem poder contra a luz. A luz, ele é o verdadeiro caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então só existe um caminho, que é Jesus Cristo, que ele é a luz do mundo. Então, queridos, não tente lutar contra isso, mesmo que
você tente lutar todas as suas forças, você não vai conseguir, porque esta é a verdade, não existe outro caminho, não existe outra verdade. Este é o caminho, esta é a verdade, é Jesus, ele é a luz do mundo, e jamais, e nunca houve, e nunca haverá, em momento algum, as trevas superabundar a luz. Não, a luz sempre vai superabundar as trevas, né? Então entenda, não lute com suas forças, entregue-se para Jesus Cristo, porque sim, ele vai te dar a luz que você necessita, a paz que excede todo entendimento. E não foi diferente com Paulo de Tarso. Ele caiu por terra e ele ouviu a voz, e Deus chamou ele pelo nome, Jesus chamou ele pelo nome. Então Jesus te chama pelo teu nome, ele sabe quantos fios de cabelo tem na tua cabeça, ele sabe exatamente tudo que você pensa, tudo que você trama, tudo que você quer fazer. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele sabe de todas as coisas. Então não subestime o poder de Deus. Não subestime a Deus. Não brinque com Deus. Porque em algum momento da sua vida, tudo vai cair por terra. Nada fica na escuridão. Tudo vai ser revelado. Diante de Deus, nós não temos capa. Diante de Deus, nós não temos máscaras. Diante de Deus, nós não temos como esconder nada, porque Ele sabe e vê tudo. Por mais que você possa esconder das pessoas, por mais que você possa tentar mascarar algumas situações, você pode fazer isso com os seres humanos, mas com Deus não. Deus sabe exatamente tudo que você faz, tudo que você pensa e tudo que você planeja. Então tome cuidado com isso, né? Então aqui ele ouviu a voz de Jesus, porque Jesus ele chama pelo nome. Jesus te conhece e ele quer falar especificamente com você. E é assim que Jesus trabalha, na simplicidade. É assim que Jesus trabalha, chamando você pelo teu nome, para que você reconheça a voz dele, porque ele sabe realmente tocar o teu coração de maneira sobrenatural, da forma que ninguém jamais tocará. Esse é Jesus, esse é o nosso Salvador, esse é o nosso Messias, esse é o nosso Rei, esse é a nossa luz, né? Esse é o nosso caminho, é onde a gente deve buscar, é onde a gente deve depositar todas as nossas forças, né? Todas as nossas angústias, nossos medos, toda a nossa vida consagrar a Ele, sim, porque Ele merece, porque Ele é Rei e porque Ele comprou nossas almas, Ele nos tirou do lamaçal, né? Através do seu sangramento na cruz. É o sangue de Jesus que tem poder. Somente o sangue de Jesus tem poder. E então, depois desse encontro maravilhoso que Jesus teve com Saulo, ele caído ao chão, ele ficou cego. Porque a glória de Deus, ela é tremenda. E nós, como seres humanos, nós não aguentamos. A glória de Deus, nós não conseguimos aguentar, porque ela é grandiosa. E Saulo, caindo no chão, cego, né, reconheceu que era o Senhor Jesus, né? E a partir daquele dia nada mais foi igual para a vida de Saulo. Paulo de Tarso era agora uma das pessoas que mais era grato pela graça, porque nós somos salvos pela graça, porque nós não merecemos. Nós somos caídos, nós somos pecadores, nós erramos, né? Mas o que a palavra de Deus fala é que você tem que persistir e insistir até o fim. Todos somos destituídos da glória, assim diz a palavra do Senhor. Todos pecaram. Não há esse que não tem pecado. Se você falar que você não tem pecado, você já está pecando. Você é falho, é fato. Isso não vai mudar a tua história, né? Mas uma coisa que Jesus quer é que você se arrependa, confesse o teu pecado e que você se erga e busque todos os dias, porque a luta é todos os dias. Você lutar contra o gigante para você vencer e dizer: a glória não é minha, Senhor, porque eu não consigo, eu sou falho, mas a glória é tua que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. E a tua fortaleza é Jesus. Se você não buscar em Jesus, você por si só não consegue, né? Então, ele reconheceu quem era Jesus.
E a partir desse dia ele nunca mais foi o mesmo. E por isso que superabundou a graça, porque aquele passado negro obscuro não teve vantagem na abundância que foi a graça de Deus sobre a vida dele, porque Deus escolheu ele, Jesus escolheu ele para pregar a palavra aos 4 cantos do mundo, e assim ele foi uma pessoa usada por Deus e que fez uma obra tremenda em nome de Jesus. Dessa vez, todas as estratégias, todos os planejamentos que ele tinha era para a honra e glória de Deus, era para exaltar e glorificar o nome de Jesus e não mais exterminar aqueles que o seguiam. É por isso que hoje eu estou aqui para te dizer que há chance sim, há esperança sim, não importa o que você fez, não importa o teu passado, Jesus, ele te ama sim, e ele quer você para ele. Entenda, Jesus, ele tem uma graça que superabunda todos os terrores, todas as situações negras que você possa imaginar. A graça de Deus, ela é de graça para você, mas para que você possa tomar posse dessa graça, você precisa confessar Jesus como teu único e suficiente Salvador da sua vida, se livrar daqueles pecados, se arrepender de todos eles, de todo o teu coração e querer viver uma vida nova, querer viver na graça. Então eu espero e oro para que você tenha um encontro na estrada de Damasco com Jesus Cristo através desse vídeo, e que sim, Jesus possa derramar a graça dele na tua vida, né? Que você receba essa graça de graça enquanto há tempo, porque os sinais já estão aí. E por incrível que pareça, talvez você já tenha ouvido muito falar que Jesus está voltando, mas naquela época nem todos os sinais ainda poderiam se concretizar. Mas hoje, diante dessa situação, de tantas coisas, eu te digo com certeza, nunca foi tão próximo, nunca está tão perto de Jesus voltar. E olha, ainda há tempo, porque a graça ainda está aqui na terra, para que você tenha a oportunidade de se salvar. Mas depois que a graça ela se retirar da terra, haverá um ranger de choro, um ranger de dentes e choro. E aí será uma situação mais complicada para que você chegue a ver a face do Pai. Então, há tempo, se arrependa, se entregue a Jesus. E é esse o vídeo que Deus colocou no meu coração para falar para você hoje. Que a graça de Deus esteja com todos vocês e que o Espírito Santo de Deus habite no teu coração e na tua vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, manda aí nos grupos para que as pessoas também sejam edificadas, tá bom? Me siga lá no Instagram, aqui no box de informação vai estar. E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!